Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Tudo tem um limite. Sim, na vida tudo tem um limite. Mas caramba, outra história maravilhosa que eu tô recebendo. Meu Deus do céu, que história linda. Ô, seu Carlito, que coisa linda a tua história. Que coisa maravilhosa. Eu vou apresentar para vocês e tenho certeza absoluta que ao final dessa história, desse relato, vocês vão comentar, mandar o joinha, mandar a opinião de vocês, porque vocês vão se emocionar com essa história linda, linda, linda. Eu não tenho outra palavra a não ser linda para essa história. Vamos começar com a história do senhor Carlito? Meu pai sempre dizia: ninguém sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe não, viu, o dia de amanhã. Hoje se é rei, amanhã o sujeito pode ser escravo, hein? Opa, mas rei vira escravo? Dependendo da circunstância, sim. Eu tinha 10 anos de idade. Eu era o 10º de 12 irmãos. Lamentavelmente, 3 tinham morrido, ainda pequenos. E eu convivia com os outros meninos da minha cidade. Sim, lá tinha gente de tudo que é jeito. Os mais abastados, filhos de famílias ricas, os filhos dos comerciantes, e tinha os remediados, os menos afortunados, pois naquela época pobre mesmo não tinha não na turma. Eu quero dizer o seguinte: eu fazia parte dos pobres, mas como eu já disse, não tinha miserável. Na minha cidade não. A minha cidade, uma coisa eu tinha certeza, lá ninguém passava fome. Porque todo mundo conhecia todo mundo. Então nós tínhamos a certeza absoluta de que se era pobre, mas ninguém passava fome. Era pobre, mas tinha um cantinho para morar com a família. Por exemplo, eu tinha a minha roupinha do colégio sempre muito limpinha, bem passada. Nunca passei fome, embora às vezes a mistura fosse ovo frito com salada de tomate. Tudo bem. Mas a vida era boa. A vida era boa. A maioria dos meninos e meninas da nossa cidade estudavam no grupo escolar. E os mais afortunados estudavam no colégio das freiras, mas era colégio pago e, portanto, destinado a gente bem diferenciada mesmo. Mas se dizia que a qualidade de ensino no nosso grupo escolar não deixava nada a desejar, em determinadas matérias até superava o colégio das freiras. Coisas daquele tempo, já que hoje é tudo tão diferente. A nossa turma da escola era parelha, embora houvesse alguns que pertencessem às famílias abastadas, às vezes se julgavam mais importantes essas pessoas. A gente não concordava com isso, mas fingia aceitar.
só para judiar deles, quando tinham que pegar uma cigarra na mão. Tinham aquelas cigarras grandes, as que cantavam mais alto, e os meninos assim riquinhos, eles morriam de medo de pegá-las nas mãos, mas admirava quem pegasse. Os meninos ricos admiravam quem pegasse. Essa era a nossa vida naquela pequena cidade. E também na hora do nosso jogo de bola. Na hora das partidas de futebol, na pracinha dos eucaliptos. Ou quando fugíamos para o arroio, um rio. Quando nós fugíamos para o arroio para tomar banho, todos ficavam no mesmo pé de igualdade. Mas prestem atenção nessa história, porque talvez ela tenha sido a maior experiência vivida por mim e que eu quero passar para vocês hoje. Eu quero passar essa história para vocês. Prestem atenção. Um dia apareceu lá na minha turma um menino magrinho, com os pés descalços, as roupas surradas, como se fossem as únicas roupas que ele tivesse. A turma, embora não soubesse quem ele era, o recebeu até que bem e o convidou para jogar. Era assim que a gente chamava um ao outro. Moleque, né? Menino, tá faltando um aqui no nosso time, quer entrar? Entra, uai. O menino não fez feio, até que jogou bem. E pelo jeito ele gostou da brincadeira, pois que virava e mexia, ele aparecia para jogar com a gente. Com o passar do tempo, fomos nos acostumando com o novo amigo, mas estranhávamos que ele não falava muito não, ele falava pouco, sabe? E também ele não estava no colégio. Era realmente bastante calado e ele nunca dizia o seu nome. Um dia, ele não veio. Ele faltou também no outro jogo. E na terceira falta dele, entramos em consenso e a turma resolveu procurá-lo lá na vila onde nós morávamos. Alguém disse que ele morava lá também. Eu e mais 3 amigos fomos lá. O Luizinho, um dos nossos amigos, disse que já tinha visto ele entrar naquela casa simples. Deduzimos que só podia ser ali a sua casa. Fomos bater lá no portão de madeira. Ao chegar, uma senhora ainda jovem, bastante jovem, nos recebeu com um sorriso e perguntou-nos dentro da sua simplicidade: "Que vocês querem, molecada?" O Biquinho, ele tinha esse apelido porque ele comia aquela tampinha azul de toda a caneta Bic. Sabe aquela tampinha da caneta Bic? De plástico? Ele comia aquela tampinha azul da caneta Bic. E por isso, ele levava muita bronca da professora. E foi aí que ele ganhou esse apelido de Biquinho. Comia a tampinha da caneta Bic. Foi o Biquinho quem falou: "Nós está procurando um amigo, um menino que mora aqui." A mulher então respondeu: Mas qual amigo? Como é que é o nome dele?" Foi aí que todos ficaram se entreolhando, porque não sabíamos o nome e nem o apelido. Naquele tempo todo mundo tinha um apelido. Ficamos sem saber o que falar. Mas o Biquinho, ele era um pouco esperto, até demais, e tinha mania de botar apelido em todo mundo. Então ele disse: "Nós não sabemos o nome, mas eu chamo ele de Pão d'Água." Pão d'Água? Porque ele sempre traz no bolso um pedaço de pão para cada um de nós, numa sacola, onde ele também traz um avental branco, que eu acho que é o uniforme do colégio dele, é um avental branco. Aí a senhora que estava nos atendendo, ela deu uma risada, até quase uma gargalhada, e falou: "Pois é meu filho mesmo. O nome dele é Tássio." Nós nem entendemos direito, o nome era diferente. Tássio. É o Tassinho. O Tassinho é meu filho. Só que aquele avental branco não é do colégio, é da padaria onde ele trabalha.
Ele não pode ir no colégio, porque desde que o pai dele morreu, ele me ajuda no sustento aqui da casa, sabe? E dos 2 irmãozinhos dele. Aqueles pães que ele traz na sacola, ele também traz para casa, porque ele trabalha na padaria. Apesar do tamanho dele, ele é franzininho, né? Ele já tem 12 anos, você acredita? 12 anos ele já tem. Naquele momento, eu, o Biquinho, o Baú e o Zoreia ficamos quase mudos, pois embora nossos pais não fossem ricos, podíamos estudar e ainda depois dos estudos tínhamos um tempo livre só para brincar. Era a primeira vez que deparávamos com outra realidade. Saímos arrasados dali, não só por isso, mas porque também ficamos sabendo que aquela mulher, a mãe do Pão d'Água, ia lavar roupa no arroio, no rio, para poder criar os filhos e manter sua casa. Meu Deus, eu pensei, e até comentei com os meus amigos, vixe, eu acho que agora a mãe do nosso amigo não vai mais deixar ele brincar com a gente. Será que ele não vai ficar chateado porque nós fomos atrás dele, na casa dele, e ficamos sabendo que ele é padeiro? Vale aqui fazer uma referência sobre as profissões na época que eram tidas como depreciadas. Profissões depreciadas da época: padeiro, sapateiro, açougueiro, lixeiro e xangueiro. Duvido que alguém sabe o que é xangueiro. Xangueiro. O que é xangueiro? Xangueiro. Eu vou explicar o que é xangueiro. Xangueiro é aquele que faz carreto com um cavalo. Às vezes é com um cavalo sozinho ou com um cavalo amarrado num carrinho. Xangueiro. Entre outras profissões. Àquela minha pergunta, nenhum amigo soube responder com convicção e ficamos todos chateados. Mas tal qual não foi nossa surpresa, quando foi no sábado, o menino apareceu da mesma forma de sempre. Pés descalços, era o tal do Tacinho, né? O Tássio. Pés descalços, sacola pendurada a tiracolo, e entrou na nossa turma. Foi quando o Biquinho chegou para ele e falou: "E daí, padeirinho?" Chamou o menino de padeirinho. "E daí, padeirinho?" Padeirinho era um padeiro pequenininho. "E daí, padeirinho? Vai jogar hoje? Ou só veio trazer pão para nós?" Ele riu e falou: "Agora eu gostei. Tu não me chamou mais de Pão d'Água. Padeirinho é melhor, porque lá na padaria todos me chamam assim." Ficamos contentes com a volta dele. Porém, o Carlinhos, filho do dono da loja Cinderela, era uma loja de calçados. O Carlinhos, filho do dono da loja Cinderela, nos chamou de lado e falou: eu não jogo mais não." "Mas por que, Carlinhos?" "Eu não vou me misturar com um padeirinho qualquer. Eu acho que pobreza pega. Eu escutei o meu pai e a minha mãe falando que pobreza pega. Eu não vou jogar não. Que esse moleque aí eu não vou jogar não." O Baú, Zoreia e Biquinho e eu, nós ouvimos e falamos praticamente juntos. Então vai embora. Porque tu sempre queres ser mais do que todo mundo aqui e pensa que é melhor que todo mundo? Só porque o teu pai tem uma loja? Só porque o teu pai é rico? Teu pai tem uma loja de sapatos. Pensando o quê? Seu pai também é sapateiro. Não é não. Meu pai não é sapateiro não, meu pai é dono da loja. E é muito diferente isso, tá? E o meu pai tem muito dinheiro. Então você não sabe que dinheiro termina? E um dia teu pai pode ficar pobre também? Pois se você quer ir, vai. Mas nós ficamos. E o padeirinho continua no time. Ele vai jogar. Ele está no time. Carlinhos, nessa hora emburrado, pegou sua bola novinha de capotão
a gente estrear. Era uma bola número 5. Quase que eu fraquejei e chamei o Carlinhos de volta. Eu estava doido para dar um chute naquela bola novinha, mas Biquinho me deu um sinal tipo: deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir. Eu entendi o sinal do Biquinho. E tivemos então que jogar com a bola velha, que já tinha ficado meio oval. Pela qualidade, tinha bola que ficava assim, totalmente oval. Carlinhos sumiu com a sua bola debaixo do braço. Foi embora. E nós jogamos nossa partida com o Padeirinho. Depois, eu e meus amigos fomos tomar banho no arroio, menos o Padeirinho, que teve que ir para a padaria em plena tarde do sábado. Ele tinha que trabalhar, diferente da gente. Mas a verdade é que a sorte de cada um e o destino de todos já vem traçado, né? Já vem tudo traçadinho. Nesse mundo, cada um é cada um. O tempo passou, fomos crescendo, mas sempre nos encontrando. Até terminar o primário. As coisas foram melhorando. E a nossa turma entrou no ginásio, onde terminamos o ginásio, e aí sim, cada um foi para o seu lado. O Padeirinho nunca mais nós vimos, porque a cidade cresceu, os estudos nos tomavam tempo, nós queríamos nos formar, ser alguém na vida. O Biquinho sumiu. O Baú sabia que ele tinha mudado e também não vi mais. Zoreia, ele cismou com fotografia e saiu da cidade para fazer curso para fotógrafo. Eu continuei estudando e eu consegui até um bom emprego. A minha intenção era cursar uma faculdade. Mas antes disso, eu tive que cumprir uma legislação brasileira, uma obrigação do cidadão brasileiro. Eu me alistei com 17 anos no Exército. E aos 18 eu fui servir. Ou seja, aos 18 eu fui para o quartel. E lá, uma surpresa. Lá no quartel eu me encontrei com o Carlinhos. O Carlinhos, o menino, o dono da bola. O Carlinhos, é. O Carlinhos, o filho do comerciante, o filho da loja da Cinderela, da loja de calçados. Encontrei ele, o Carlinhos. E ele também foi servir o exército no mesmo tempo que eu. Nossa, o Carlinhos estava muito diferente. Ele chegou no quartel com uma calça surrada, velha. Uma calça jeans assim, bem velha. A camisa era uma camisa desbotada. E ele estava calçando um tênis igualmente surrado pelo uso. Quando fomos incorporados, ficamos no mesmo pelotão. Foi aí que a minha surpresa aumentou ainda mais. Olha quem chega! O Baú! Baú! Ô Zoreia! Zoreia! Eles também estavam se apresentando. Meu Deus, a felicidade foi tanta que não sabíamos conter a alegria. Mas e o Biquinho, hein? E o Biquinho, será o que houve com ele, hein? Afinal, ele era um pouco mais velho que nós, né? Ele já serviu, já deve ter servido em outra turma. A surpresa iria aumentar muito mesmo. Foi aí que a coisa ficou completa. De repente apareceu um sujeito alto, fardado e com divisas de cabo gritando: Ei, vocês aí! Pensam que estão na pracinha jogando bola? Pensam que estão tomando banho pelado no arroio? Ei, vocês aí! Vamos pegar cada um uma enxada e capinar o campo para nós bater uma pelada. Vai! Aquele nós, com o i bem acentuado, aquele nós, soou nos nossos ouvidos
como música, pois era inconfundível. Aquele nós era do Biquinho. Era a voz do Biquinho. Era o Biquinho. Foi então que nos sentimos novamente crianças. E as lembranças todas vieram à tona. Todas as lembranças. Ei, lembra de quando nós ia colher pitanga lá na chácara do Dr. Félix e que um dia nós fomos corridos por um touro bravo? E aquela vez que nós fugimos pro arroio e caiu uma chuva de pedra que tivemos que nos esconder na igreja. Fomos na sacristia e tomamos tudo o vinho do padre. Até os orelhas ficou meio gambá, lembra? Vestiu a batina do padre e fez a maior graça para nós. E tu, coruja? Coruja sou eu. E tu, coruja? Tinha esquecido que esse era o meu apelido até. Eu ganhei esse apelido, lógico, do Biquinho, por causa dos meus olhos grandes. E tu, coruja? Te lembra aquela vez que nós fomos roubar goiaba na casa do Turco? O Turco Quirino? E você... O coruja ficou pendurado na grade e teve que rasgar a calça e ficou com a bunda de fora. E depois vinha perguntando: "Oh, fala a verdade, a minha bunda tá aparecendo, fala a verdade." A bunda branca do coruja. Você lembra? Nossa, foi só risada. Foi só risada. Aí o Biquinho, que nunca teve papas na língua, ainda mais agora sendo ele cabo e nós tudo reco. Nós era tudo reco. Tudo recruta, zeríssimo. E ele era cabo, o Biquinho. Ele que não tinha papas na língua, sendo ele cabo e nós tudo reco, mandou essa: "Carlinhos! Ô Carlinhos, pois eras tu que dizia que pobreza pegava. A pobreza pegou em ti, Carlinhos? Pegou, Carlinhos. Lembra quando você saiu da turma por causa do padeirinho? O padeirinho era pobre, lembra? Oh, não diga, Carlinhos. É como o pai do coruja dizia, né? Ninguém sabe o dia de amanhã, e o que hoje é rei, amanhã pode ser escravo. O Carlinhos, dentro de uma humildade, respondeu pro Biquinho: "É verdade. É verdade. Até hoje eu me arrependo. E se um dia eu encontrar o padeirinho, eu vou pedir perdão para ele. Porque ele era um menino humilde. E muitas vezes ele deixava até de comer, né, para distribuir o pão para a turma." Verdade, rapaz. O padeirinho era um menino bom. Trabalhava na padaria e levava pão para todos nós. Quer dizer, eu nunca aceitava. Vocês aqui comiam. Quanto me arrependo. Vocês não têm ideia do quanto eu me arrependo. Eu era um menino mimado. Eu não sabia nada da vida. Muito, muito, muito me arrependo mesmo. A vida traz muitas surpresas pra gente. A vida traz muitas surpresas pra gente. Agora aqui na minha carta, atenção. Agora aqui no meu relato, atenção, é uma pausa. Porque quando disse o Carlinhos, a vida traz muita surpresa pra gente, ficamos todos pensativos, reflexivos, pensando na tal da vida, filosofando a respeito da vida. Então, imagine aquele grupo de jovens, todos pensativos, e de um outro lado, uma outra história acontecendo. Vocês vão entender, depois nós vamos juntar as duas partes. A outra história que estava acontecendo do outro lado era essa.
Oi, dona. A senhora me dá licença? Disse aquele homem fardado e com divisas de primeiro sargento. Pois não, respondeu a mulher. O senhor pode entrar. No que eu posso te servir? Perguntou a mulher, ao que o sargento respondeu. Ô, minha senhora, olha, eu soube que a senhora lava roupa para fora. E o pessoal ali do quartel me falou que a senhora, além de lavar a roupa, ainda prega botões, faz algumas alterações nas fardas dos recrutas, faz a barra, algum remendo. Eu queria que a senhora soubesse que eu fui transferido para cá e eu não conheço ninguém. A minha esposa morreu faz 5 anos e eu não tenho filhos nem filhas. Por isso que eu moro sozinho. Eu não tenho como arrumar a minha casa e lavar as minhas roupas. A propósito, eu vejo que a senhora tem filhos. E o seu marido trabalha onde? Perguntou o sargento. A mulher, baixou a cabeça e disse que também era viúva e que seus filhos já estavam crescendo e necessitavam estudar, mas não tinha condição de mantê-los sozinha. Por isso, o mais velho trabalhava na padaria para ajudar em casa, e assim os menores podiam ir ao colégio. Diga-me uma coisa, disse o sargento. A senhora lava roupa o dia inteiro ou teria tempo para fazer algum serviço extra? Por exemplo, trabalhar como doméstica na minha casa. Que não fosse todo dia, pelo menos alguns dias da semana. Lá não é trabalho pesado, não. Eu moro sozinho e depois eu não tenho luxo. É uma casa simples. Fica aqui perto. Logo depois do quartel. E eu só vou para casa para dormir, porque eu almoço até no quartel. Eu posso lhe pagar ou por mês ou por dia. A senhora escolhe, a senhora faz o que achar melhor. Ela nunca havia imaginado em trabalhar como doméstica, mas alguma coisa lhe dizia que aquele sargento, aquele homem era honesto e sincero. Mas ao mesmo tempo sentiu que seu coração deu um salto de contentamento. Ela aceitou o emprego e começou a trabalhar na casa do sargento naquele dia. Sargento Carlitos. Esse era o nome dele. Com isso, o padeirinho pode começar a estudar. E ele pôde, de fato, começar a estudar no colégio noturno, porque ele já estava agora com 15 anos. E assim, ele tentou fazer o artigo 91, que na época correspondia ao supletivo, porque a senhora sempre trabalhava, aprendeu a ler. O padeirinho, apesar de não ter um estudo normal, ele lá na padaria aprendeu a ler e a fazer conta sozinho. Foi com a ajuda do pessoal da padaria. Passados alguns meses, a amizade entre o sargento Carlitos e ela, dona Zilda, este era o nome da mãe do padeirinho, foi fortalecendo. E aquilo passou da amizade e virou namoro. E passou do namoro e virou noivado. E passou do noivado e chegou a casamento. Um dia, o sargento chegou em casa com uma farda nova e disse que havia sido promovido porque fizeram um curso de especialização que lhe deu o direito de ser promovido a tenente. De sargento ele foi a tenente. Mas para isso, ele teria que ser transferido. Iria para uma outra cidade, pois a transferência era um dos requisitos para a promoção. Os filhos de Dona Zilda já estavam crescidos e o padeirinho estava terminando o curso ginasial e estudando para fazer concurso para a escola de cadetes, que naquela época ficava localizado em Porto Alegre. Hoje é o Colégio Militar e um dos requisitos era completar o ginásio. Com o casamento da mãe com o sargento Carlitos, agora já capitão, pôde parar de trabalhar e dedicar-se aos estudos. Esforçava-se bastante para não decepcionar sua mãe e o padrasto,
a quem aprendeu a respeitar como pai, tal qual seus irmãos também. Pois o Padrinho, ele terminou o ginásio, foi para Porto Alegre, fez o exame para a escola de cadetes e foi aprovado em primeiro lugar. Porém, o Padrinho não parou por aí, não. Já matriculado na escola de cadetes, notabilizou-se e terminou o curso com distinção e foi aprovado para frequentar a Escola Militar de Agulhas Negras, em Resende, estado do Rio de Janeiro, onde também sempre mostrou-se estudioso, obediente, humilde, granjeando a simpatia de seus professores e superiores. Quando ele terminou a academia, ele teve o prazer de receber a espada de oficial das mãos de seu padrasto, agora então já coronel, e ser abraçado por sua mãe e pelos seus irmãos, que também estudaram, e era um advogado, o outro estava estudando veterinária, pois queria entrar no exército como o Padrinho também. Passados alguns anos, o Padrinho foi se salientando no exército e chegou rapidamente ao posto de capitão. Olha o Padrinho, sendo designado para comandar uma companhia na cidade onde nasceu. Como saíra muito jovem, ele não foi reconhecido por ninguém. Por ninguém, não. Um dia, logo que chegou para assumir o seu posto, lá na cidade onde nasceu, no exército, ele ouviu uma voz conhecida que gritou: alguém pode conseguir um pão d'água? Alguém pode me conseguir um pão d'água? Aquela voz era inconfundível. E ele encheu os olhos de lágrima, porque ele reconheceu que era o Biquinho. O Biquinho que servia na mesma companhia e tinha feito um curso de cabo sendo promovido. Ele, depois daquilo, embora não tivesse respondido nada na hora, e feito até que não tinha escutado, pois o fato se dera no pátio sem que ninguém desse atenção, o cabo Biquinho era conhecido como um cabo brincalhão. Quando ele chegou no gabinete do comando, ele pediu ao seu ajudante de ordens que mandasse o cabo que tinha gritado vir até ele. O ajudante de ordens, que não sabia a origem do comandante, pensou: o cabo Biquinho está ralado. O capitão, pelo jeito, não gosta de piadista. Não quero nem ver. Cabozés. Esse era o nome do Biquinho. Cabozés. Se apresente, por favor, imediatamente no gabinete do comandante. E eu não sei não, hein? O senhor se prepara, porque a coisa está preta para o seu lado. Foi assim que falou o ajudante de ordens. O Biquinho primeiro se assustou, porque ele pensou que tinha feito uma baita de uma cagada. E foi direto ao gabinete. Lá chegando, ele bateu na porta e ouviu um sonoro: entre! Seu coração bateu forte de susto quando ouviu: fecha a porta, rapaz. O comandante estava de costas para a porta e, de repente, ele abriu os braços e disse: então, Biquinho, me reconhecesse, seu danado? Eu nunca esperei ver alguém tão amigo de início. Ei, Biquinho! Tu continuas o mesmo, rapaz. Só falta agora me chamares de Capitão Padrinho. Se você fizer isso, você completa tudo. Capitão Padrinho. Ao que se seguiu uma grande gargalhada de ambos e um tremendo abraço logo em seguida. O capitão ainda falou: qual a tua especialidade aqui na companhia? O que tu fazes? E qual o teu pelotão? Ora, capitão, a minha especialidade é rádio operador. Eu tiro serviço no rádio 300, para comunicação. Eu sou do pelotão rádio.
que é comandada pelo Tenente Guimarães, que é um carrasco, viu? Nossa, o Tenente Guimarães é fogo. O senhor sabe, né? Feio e chato. Desculpe, mas é verdade o que eu tô falando. Ele tem a cara toda marcada e eu apelidei ele de carunchado. Biquinho, tu não tem jeito. Você continua apelidando todo mundo, né? Mas daqui em diante, você vai ser meu aqui. Meu ordenança. Você vai trabalhar aqui comigo. Ficar ali, ó, naquela mesa, ao lado do ajudante de ordens. E vai ser também meu motorista. Pô, padeirinho. Desculpa, capitão. Desculpa, capitão. Eu não sei como lhe agradecer. E pode ter certeza que eu vou me esforçar ao máximo para não decepcioná-lo. Pode ter certeza disso. Tá bem. Mas teu primeiro compromisso vai ser dar uma olhada nos novos recrutas e vir me dizer se tem algum conhecido do nosso tempo. Claro que eu não conheço mais ninguém, porque a cidade aqui cresceu e as pessoas mudaram muito também. Faz tanto tempo que eu não vinha para cá. Agora eu retorno, eu regresso no meu relato, aquele encontro dos amigos. Onde está o Cabo Biquinho, eu, Coruja, o Baú, o Zoreia e o Carlinhos. Voltando para aquele encontro. Isso tudo já tinha acontecido, que eu acabei de narrar. Voltando ao encontro dos amigos, como o Biquinho dizia ao Carlinhos: Ô Carlinhos, eu gostei da tua postura agora. Pelo jeito amadurecestes. A vida ensina, né, meu camarada? É verdade, Cabo. Cabozé. Pode falar, Biquinho. Perdão, então é verdade, Biquinho. Mas sabe, se um dia eu encontrasse o padeirinho, rapaz, eu queria tanto ter essa chance de encontrar o padeirinho e pedir para ele, não desculpas, mas perdão, porque o que eu fiz para ele foi mesmo uma vergonha. Eu acho que eu paguei meu pecado, porque eu tive que trabalhar para ajudar a minha mãe. Meu pai fez o que se tornou famoso aqui na cidade. Meu pai acabou engravidando uma vendedora da loja. E com vergonha do escândalo, do grande escândalo, meu pai deu cabo à sua própria vida. Depois descobrimos que esse, na verdade, não era o único motivo para isso. Ele tinha se metido em negócios escusos, estava perdido, completamente perdido, até preso ele seria. Por isso ele acabou fazendo o que ele fez. E realmente, a vida traz muitas surpresas. Quando o Carlinhos acabou de falar, ficamos todos até meio comovidos. Eu, por alto, tinha ouvido falar da história, mas agora eu estava sabendo de maneira mais detalhada e profunda. Houve um silêncio. Foi quando o Biquinho, depois de olhar para o lado, se saiu com essa: gente de Deus, olha quem vem vindo ali. O novo comandante, rapaz. O homem é um capeta. É o novo comandante nosso aqui, o capitão. E o capitão quer conhecer vocês. Capitão é um capeta. Tá vindo ali, ó. É o novo comandante aqui. Só do Biquinho falar assim, eu já tremi na base. E tratei de me calar e olhar para o chão. O mesmo fizeram todos. Ficamos calados. O comandante chegou e nos disse: quero saber o nome de cada um. E se tiverem apelido, eu quero saber também o apelido. Pois do Cabo Oséias, eu já sei.
E eu não quero ter surpresas quando eu chamar um e vier outro bancando engraçadinho. Vocês estão ouvindo? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Aquilo nos deixou perplexos, pois vimos que o capitão não estava para brincadeira. E aí declinamos os nossos nomes. Eu sou o Marcos, senhor. Falei eu. Eu sou o Augusto, senhor. Eu sou o Almir. E finalmente, eu sou o Carlos, senhor. Falou o comandante. Pois bem, Marcos, seu apelido. Senhor, o meu apelido é Coruja, por causa desses meus olhos grandes. Só se ouvir aquele risinho assim, sabe? Augusto, disse o comandante. Augusto, e o seu apelido? O senhor, o meu apelido, senhor, é Baú. Porque a minha mãe comprou um carnê do Silvio Santos e eu ficava falando que eu ia ganhar uma casa do Baú. Ganhou a casa, senhor Baú? Não, senhor. Não ganhei. Só se ouvia risada. Só se ouvia risada baixinho. Almir, o seu apelido, senhor Almir? Comandante, o meu apelido, senhor, é Zoreia. Devido às minhas orelhas assim abertas de abano, o pessoal me chama também de Jumbo e a turma dizia que eu podia voar com as minhas orelhas. Chegou a voar, seu Zoreia? Não, senhor, eu nunca voei. Só se ouvia risada. Carlos, e o seu apelido, Carlos? Carlinhos, senhor. Carlinhos, comandante. Ô, seu Carlos, Carlinhos não é apelido. Carlinhos é diminutivo do nome. O senhor não tem nenhum apelido? Tenho não, senhor. Mas, seu Carlos, se todos aqui têm apelido, então só o senhor aqui não tem? E por que aqui não tem? Eu vou explicar, senhor. É que meu pai era rico e ele não queria que eu tivesse apelido. Se ele soubesse que eu tinha algum apelido, ele tomava as dores e ele ia brigar com os meninos. Ele dizia que apelido era coisa de pobre. Oh, não me diga isso, seu Carlos. E o senhor ficou sem apelido? Sim, senhor. Fiquei. Que pena. É que eu vou formar o meu time de futebol aqui no Exército e só pode jogar quem tiver apelido. O senhor está fora do meu time, seu Carlos. Comandante, por favor, olha, eu gosto de jogar, eu quero jogar, eu até jogo bem, pode perguntar para eles. O cabo Oséias aqui presente é muito bom em colocar apelido. Então ele pode me dar um apelido agora. O cabo Oséias. Eu quero ter um apelido também, mas eu quero jogar no time. Eu faço questão. Bem, se é assim, o senhor faz questão de um apelido para jogar, então cabo Oséias, o senhor que cria apelido para todo mundo, dê um apelido para o seu Carlos. Nessa hora o cabo Oséias, que era o nosso biquinho, pensou um pouco e falou: bem, comandante, o apelido para ele seria Dono da Bola. Como? Dono, o apelido para ele seria Dono da Bola. Nessa hora, o ar parece que parou. O silêncio foi total. Parecia até que ninguém respirava. O silêncio só foi quebrado pela voz do comandante. Mas, Dono da Bola? Uai, não entendi. Por quê?
Por que o dono da bola? Quem me explica? O cabo ou o recruta Carlos? Se fez de repente silêncio novamente e ouvimos na sequência a voz de Carlinhos. Mas já era agora uma voz embargada, a voz do Carlinhos. Comandante, se o senhor me permitir, eu explico. Eu explico, comandante. Pode explicar. Comandante, eu tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade e eu fiz uma coisa horrível. Tinha um menino que nós chamávamos de... Quer dizer, todo mundo chamava de Padeirinho. Padeirinho. E o Padeirinho, ele era muito pobrezinho. Mas ainda assim, ele levava pães para que comêssemos. Ele, devido à pobreza e à necessidade, ele era obrigado a trabalhar numa padaria. Daí o apelido. Eu comentei sobre ele lá em casa e meu pai, com a concordância da minha mãe, mas foi meu pai quem falou que eu não brincasse com esse menino miserável. Porque, de acordo com meu pai, a pobreza se parecia com uma doença. Ela pegava. Se eu fosse acometido dessa doença, eu ficaria pobre também. Então, naquele dia, eu tinha acabado de ganhar uma bola de capotão novinha, número 5, oficial. Íamos estrear a bola. Eu passei até sebo de carneiro nela. Quando eu cheguei no campinho dos eucaliptos, os meninos já me esperavam. Mas segundos depois, chegou o Padeirinho. O Padeirinho, e quando eu vi o Padeirinho, eu falei, se ele for jogar, eu não jogo. Meu pai falou que pobreza pega. Sabe, comandante, eu achei que os meninos fossem preferir a mim. Afinal, eu era o dono da bola novinha. Mas não foi o que aconteceu. Então, eu peguei a minha bola novinha, coloquei-a debaixo do braço e fui embora. Aquele foi o dia mais triste da minha vida, comandante. Porque a bola novinha não tinha a menor graça para um menino sozinho em seu quintal. Aí quando eu estava lá em casa sozinho com a bola, me bateu o arrependimento. Eu quis voltar para o jogo. Mas quando eu fui pegar a bola, ela escapou das minhas mãos. Eu acho que devido ao sebo de carneiro, eu tinha passado bastante e a bola ficou lisa demais. Ela escapou das minhas mãos, quicou e a pequena ladeira da calçada fez com que ela fosse parar no meio da rua. Aí veio um caminhão e passou por cima da bola. Aquele estouro. Pá! Aquele estouro da bola. Pá! Ficou para sempre em minha mente. Parece que até hoje se repete feito eco. Até hoje eu ouço o barulho e sofro. Não pela bola em si, comandante, mas por tudo que eu não vivi e não permiti que vivessem meus amigos naquela tarde. Esse é um acontecimento mais marcante da minha vida, comandante. É por isso que o cabo Oséias, o cabo Biquinho, me deu esse apelido, o dono da bola. Recruta Carlos. Sua história me emocionou. Sua história me emocionou, Recruta Carlos. E o senhor já pediu desculpa para os seus amigos? Não, senhor comandante. Mas se o senhor me permitir, eu quero fazê-lo agora, aqui diante do senhor. Pois não? Amigos, por favor, queiram me desculpar do fundo do meu coração. Queiram me desculpar. Parabéns, Recruta Carlos. Então agora que o senhor tem esse apelido, o dono da bola, eu vou colocá-lo no meu time. E sinto que o senhor parece que tirou um peso que lhe acompanhava. Comandante,
Eu agradeço muito, mas eu quero ser sincero. O peso ainda eu não tirei totalmente, não. Aliás, a parte mais pesada ainda ficou. Eu só vou me sentir em paz se um dia Deus me der a condição de eu encontrar um menino, sabe? Se eu encontrar o pão d'água, se eu encontrar o padeirinho. Pro padeirinho eu não quero pedir desculpa, sabe, comandante? Pro padeirinho eu quero pedir perdão. Tô bem, recruta Carlos. E foi nessa hora que eu vivi a maior surpresa de toda a minha vida até ali. O comandante, o capitão Tássio, enfiou a mão no bolso e tirou do bolso um pedaço de pão. E aí o capitão, com as próprias mãos dele, falou: tu não queres um pedaço de pão d'água? Tássio. Tássio não. Padeirinho. Era ele. Era o padeirinho. Era o nosso comandante. O Carlinho, chorando, ainda se ajoelhou e disse: me perdoa, pelo amor de Deus. Eu até hoje me arrependo daquilo. E eu paguei os meus pecados. O meu pai foi à falência, o meu pai se matou, e eu fiquei tomando conta dos meus irmãos menores. E agora eu vim para o quartel para ver se eu consigo fazer carreira aqui e ajudar a minha mãe, que já está ficando velha, que não pode mais trabalhar para fora. Me perdoa. As lágrimas correram no rosto de todos nós, inclusive no rosto do capitão Tássio, que então disse: não te preocupes, eu não fiquei com raiva de você. Ao contrário, senti pena, porque eu pensava muito no que o pai do Coruja falava. Ninguém sabe o dia de amanhã. E o que hoje é rei, amanhã pode ser escravo. Eu complemento dizendo que o meu padrasto, ainda disse o comandante, eu complemento dizendo que o meu padrasto dizia: trata teu subordinado com carinho e respeito, pois assim terás o carinho e o respeito dos teus superiores. Veja bem, meus amigos, hoje eu sou um comandante, capitão Tássio. Amanhã posso ser transferido para um regimento e serei subordinado. Realmente a vida é como uma curva na estrada. Ninguém sabe o que vem depois. Esse lindo texto é de autoria do senhor Carlito Almada. Essa história é real. E se você gostou, eu quero teu comentário aqui no nosso canal. Manda o teu joinha. Aproveita, se inscreva no canal. E se não for pedir muito, eu queria que você se tornasse membro do nosso canal.